tá? Um exercício onde ele forneceu para nós esse triângulo ABC e ele pede para nós calcularmos a medida de D até E. Tá? Então já adiantei aqui um pouquinho o expediente e já coloquei alguns valores. Ó. Ele falou para nós que de A até C vale 5, de B até C vale 6 e de A até B vale 7. Eu quero encontrar a medida de D até E, eu chamei de Z, tá? Essa medida de D até A, X, a medida de E até B, Y. Tranquilo? Tá. O que mais que ele falou para nós? Ele falou para nós que esse ABED vem a ser um trapézio e que o perímetro desse trapézio vale 16. Conclusão. O que é perímetro? A soma de todos os lados. Se eu somar x mais y mais z mais 7, eu tenho o quê? 16. Passando 7 para lá, o que nós vamos ter? X mais y mais z igual a 9. Correto? O que nós queremos? Queremos a medida do z. Então, qual vai ser a nossa missão? Dar um jeito de tirar esse x, tirar esse y e colocar alguma coisa que tenha z no lugar dos dois, tá? Voltando aqui para o nosso triângulo. Se tudo é 5 e aqui é x, essa partezinha aqui de cima vai ser o quê? 5 menos x. Se tudo é 6 e essa parte é y, isso aqui será 6 menos y. Meninos, estou trabalhando com trapézio. O que eu sei a respeito das bases do trapézio? Que elas são paralelas. Ah tá, Fábio, mas e daí? E daí que eu tenho dois triângulos, um grandão e um menor. O que eu fiz com esses dois triângulos? Desenhei aqui. O que esses dois triângulos são? Eles são triângulos semelhantes. Como é que eu sei que eles são semelhantes? Porque, ó, C e C comum, então são iguais. Se eu tenho paralelas, esse ângulo e esse aqui, ó, possuem a mesma medida. Então, se eu tenho dois pares de ângulos iguais, eu tenho dois triângulos semelhantes. Leva os valores para lá. Aqui 5, aqui 6 e aqui 7. Lá no triângulo menor, você tem o quê? 5 menos x, você tem 6 menos y e você tem o z. Se eu tenho dois triângulos semelhantes, o que eu posso fazer com os lados correspondentes? Montar uma proporção. Vou montar a proporção. 5 está para 5 menos x. Assim como 7 está para z. Assim como 6 está para 6 menos y. Como é que eu desenvolvo a proporção? Multiplicando cruzado. Correto? Então, você vai multiplicar cruzado, você vai ter o quê? 5z igual 35 menos 7x. Lá do outro lado, você vai ter o quê? 6z igual 42 menos 7y. O que nós falamos lá no início? Vou substituir x e y por alguma coisa que tenha o z. Você vem aqui, isola o x. Você vem aqui e isola o y. Isolando isso aí, o que é que nós vamos ter? Vamos continuar aqui, ó. Isolando, o que nós vamos ter? Eu já isolei aqui, ó. Vou pegar para vocês. Nós vamos ter, ó, 35 menos 5z dividido por 7. Tá? No lugar do y, fazendo o mesmo esquema, nós vamos ter 42 menos 6z sobre 7 mais o z igual a 9. Tá? Tiramos o mínimo, pá, pim, bola e chegamos num z igual a 3,5. Valeu? Meninos, nesse nosso exercício, tá? Qual é a situação que nós vamos ter? Você tem um triângulo, dentro dele você tem um menorzinho. Aí ele falou para nós o quê? Que a distância entre os lados é de 1,5. Ele disse que a altura desse triângulo é 7,5, tá? E ele quer que você determine a altura do triângulo maior. Só que aqui ele forneceu um dado para nós que é extremamente importante, tá? E eu já falei para vocês, gravem
tá? Gravem muito bem quais são as situações que nós podemos encontrar quando nós trabalhamos com um triângulo equilátero. Tá? Ele falou para nós que os dois triângulos aqui da figura, eles são equiláteros. Tá? Então, quando ele fala em equiláteros, na hora já me vem na cabeça todas aquelas situações. Tá? Então, vamos lá. Outro detalhe, ele diz que esse ponto G vem a ser o baricentro. Tá? Então, ele é o baricentro, tanto do triângulo menor como do triângulo maior. Então, o que nós vamos lembrar? Né? Acabamos de falar de baricentro, né? E eu vou me lembrar, poxa, o baricentro, o que ele faz com a mediana? Ele divide a mediana em duas partes. Né? A parte maior sempre é o dobro da parte menor. Tá? Então, se eu tenho, né, 7,5, tá? Isso aqui é o dobro disso aqui, o que eu vou fazer para poder determinar essa partezinha aqui? Eu venho aqui, pego 7,5 e divido por 3. Fábio, mas por que você está dividindo por 3? Eu não tenho duas partes aqui e uma aqui? Tá? Então, por isso a divisão por 3. Quanto que vai dar? 2,5. Então, quer dizer que essa partezinha aqui, ó, é 2,5. Fechou? Tá. O que você vai fazer agora? Você vai fazer o seguinte. Ó, uma outra coisinha. Como é que você está usando? Poxa, o cara falou que isso aqui é a altura, agora você está utilizando o lance lá do baricentro, o teorema do baricentro. Por que você está fazendo isso? Meninos, não se esqueçam. Quando eu trabalho com um triângulo equilátero, tá? O que acontece? Ó, bico, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro são pontos coincidentes, tá? Então, como ele falou que isso aqui é a altura, e eu estou trabalhando com um triângulo equilátero, você vai lembrar do bico e vai poder utilizar o teorema do baricentro. Fechou? Então, voltando aqui, ó. O que nós sabemos? Soma aqui, ó. Você tem 4. Então, daqui até aqui, 4. Tá? O que vai acontecer com essa outra parte aqui? Essa outra parte vai ser o dobro. Tá? Então, essa outra parte será 8. Ele não quer a altura? Então, soma, ó, daqui até aqui 8, daqui até aqui 4. Então, a nossa altura vai medir quanto? A nossa altura vai medir 12. Valeu? Nós finalizamos essa nossa primeira aula, tá? Eu separei aqui o exercício 5, onde traz o quê? Traz uma relação entre duas cordas. Tá? Então, nós vimos lá na teoria, tá, que nós podemos montar uma proporção multiplicando o cruzado. Tá? O que surge aqui para nós? Só para vocês terem uma ideia, eu falei de triângulo lá na teoria. Aonde estão os triângulos? Meninos, se eu fechar aqui e fechar aqui, surgem dois triângulos. Tá? E desses dois triângulos surge a relação que nós estamos utilizando. Tá? Que é lá PA vezes PB, PC vezes PD. Ai, Fábio, cadê o P? Não tem o P aí no exercício. Presta atenção. Pega, tá? Quem está na mesma corda e multiplica. Pega quem está na mesma corda e multiplica. Não fica, poxa, eu tenho que ter o P, eu tenho que ter... Não, letras mudam de exercício para exercício. Tá? Então eu já montei aqui para vocês, ó, 2x e x mais 3 estão na mesma corda, multiplica. X e 3x menos 1 estão na mesma corda, multiplica. Tá? Aplica ali a distributiva, o que vai aparecer para vocês? Uma equaçãozinha do segundo grau. Incompleta, sem o coeficiente c. O que eu fiz? Fatorei. Tem a multiplicação de dois fatores sendo igual a zero. Primeiro fator, x, pode ser igual a zero. Ou o segundo fator, x menos 7, pode ser igual a zero. Passo 7 lá para o segundo membro, x igual a 7. O que acontece aqui? Posso ter x igual a zero? Não, vou ter uma medida zero. Cai fora e o nosso x é igual a 7. Tá? Gente, espero que vocês, né, tenham entendido. Espero que vocês consigam fazer os exercícios. Qualquer dúvida, a Bruna mandou meu WhatsApp para vocês. Podem me mandar essa dúvida. Tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima.